Bem-vindos a mais um PatiCast. E hoje nós vamos falar sobre medicina veterinária. E nós estamos recebendo Raimundo Chaves Neto. Tudo bem, Raimundo? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Primeiramente, obrigada, por você ter aceitado o nosso convite, porque esse momento, Raimundo, ele é muito importante para todos aqueles jovens que estão nesse momento de escolha e estão em dúvida do que faz o curso, como que é o mercado de trabalho, como que é essa inserção no mercado de trabalho e como que é a prática mesmo. Então, aqui a gente criou esse quadro para levar esse tipo de informação para todos os jovens que estão nesse momento. Então, primeiramente, gostaria de te agradecer e vamos lá. Vamos lá. Eu que agradeço, né, pelo convite, para ter essa oportunidade de falar realmente da profissão, de como funciona a medicina veterinária. Quisera eu ter tido a oportunidade de ter um conteúdo assim quando decidi começar na veterinária, né. Então, assim, é uma profissão que carrega muita coisa, tem algumas coisas que não são tão boas, tem como qualquer outra profissão, né, tem seus prós e contras, mas é uma profissão muito boa, é uma profissão linda, é de admirar. Então, a pessoa que quer escolher a veterinária, né, às vezes ela não escolhe, ela é escolhida, então tem essa questão também, às vezes a pessoa só tem que seguir o dom, mas como toda profissão tem seus percalços e suas dificuldades, né. Então a gente pode falar um pouquinho disso aí hoje, pode falar também, do que a pessoa pode esperar numa graduação de veterinária, nas especializações que já tem hoje no mercado de trabalho. Então a gente pode abordar tudo isso aí hoje. Ah, que bacana. Então a gente vai levar um conteúdo bem rico para todo mundo que às vezes já pensou, em cursar a medicina veterinária. Mas antes da gente começar, antes da gente entrar nesses pontos específicos, Raimundo, você poderia falar para a gente como que foi seu processo de escolha? Como que você decidiu, vou fazer medicina veterinária? Então, o meu processo de escolha, assim, quem me conhece há mais tempo sabe que desde pequeno eu tinha uma certa afinidade com animais, já tinha muitos, animais em casa, já tive esse contato desde pequeno. Então, assim, é meio que uma pré-seleção natural do processo. Mas tem gente que nunca teve esse contato. Então, às vezes, acaba descobrindo depois, quando vai realmente iniciar na graduação. O meu processo, quando a gente está naquela fase, assim, de escolher: "Ah, vou prestar vestibular para quê? Eu tenho que definir a minha vida". Isso aí para a cabeça do jovem, às vezes, causa um certo problema, né, na hora de definir o que que eu vou fazer para o resto da minha vida, é uma pressão muito grande. Então, assim, gerou algumas dúvidas, mas eu acabei definindo pela veterinária, porque eu sabia que era algo que já estava ali no meu convívio, né, saber cuidar de animais, saber o que que pode ser feito, o que que não pode, para tentar ajudar uma vida animal. Então, o processo foi meio que natural no meu caso. Então eu só tive que escolher onde eu faria essa graduação. Então, como que na nossa cidade já tinha uma oportunidade, que já tinha uma faculdade aqui, então o processo foi meio que natural, foi fluindo aos poucos, né. Foi caminhando, né, você tinha o desejo de fazer o curso, você tinha as possibilidades e a habilidade, que era esse contato, lidar com os animais, né. Que bacana. E é interessante a gente colocar essa questão do vou escolher um curso pelo resto da minha vida, porque realmente isso traz um peso. E não necessariamente precisa ser assim, né. Claro que se fizer uma escolha assertiva de primeira e já deu, se der tudo certo, ótimo. Mas eu coloco muito isso, porque só de você pensar que existem possibilidades, ok, comecei o curso, não no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, mas se a pessoa realmente não se identificar, eu gosto de falar muito isso, sabe, Raimundo, para a pessoa não sofrer, para tirar esse peso das Sim, costas sim. pelo resto da minha vida, porque aí vai vir a escolha natural e tudo É vai uma dar coisa certo. bem cultural, né, você vai fazer faculdade, vai ser a sua profissão, o que você vai fazer para o resto da sua vida, mas às vezes a pessoa acaba ou na própria graduação não se identificando tanto com aquela profissão, acaba concluindo só por concluir, às vezes faz porque a família tem aquela pressão: "Ah, você está numa família de advogados, você tem que ser advogado". No meu caso, a maioria da minha família, dos meus primos próximos de idade, a maioria, todos foram para a área do direito. Então eu fugi meio que um pouquinho dessa levada aí. E na própria profissão mesmo, na própria veterinária, a gente tem muitas vertentes. Então você pode trabalhar com várias situações. Aí a gente pode abordar isso aí também. Tem a clínica de pequenos animais, que aborda cães e gatos, tem a parte dentro da própria parte de clínica, a gente tem cirurgia.
Então, às vezes, a pessoa não se identifica com consultório, mas quer só ficar ali na cirurgia. Pode. Tem a pessoa que se identifica mais com a área de vigilância sanitária, que já é um pouco mais diferente do que é o tradicional. Tem pessoas que se identificam com a área de suínos. Então, assim, espécies animais inúmeras. Então, a pessoa pode especializar só numa espécie, pode especializar só numa determinada área. Então, a veterinária ela tem um leque muito grande de possibilidades para a gente conseguir se adaptar. Então não quer dizer que você formou em veterinária que só gosto de mexer com cachorro, eu só vou ficar preso dentro de um consultório, fazendo Uhum. atendimento. Não, dentro da própria área de cães ou de gatos, seja qual área for, você consegue se especializar numa área, por exemplo. Você pode fazer uma especialização em reprodução de cães ou de gatos. Você pode fazer uma especialização em oftalmologia, em neurocirurgia, enfim, tem várias possibilidades. A veterinária te dá um leque muito grande para conseguir definir isso aí. Sim, igual a gente tem, né, no cuidado com as pessoas, que são áreas, divididas, né, porque não tem como você olhar tudo. Sim, Então, acaba que você se subespecializando e focando em uma área, né, que dependendo do que a pessoa busca, ela vai ter essa possibilidade de estar tanto com humanos quanto com os animais, de estar trabalhando especificamente uma coisa. Porque às vezes pode parecer que por a medicina veterinária tem que dar conta de tudo, né? Você sim, sim. recebe o Geralmente as pessoas até perguntam a gente: "Ah, mas você é veterinário, você não trabalha com, por exemplo, com equinos, com bovinos?" Não tem como a pessoa ser especialista em todas as áreas. sim. Na graduação, é até uma coisa que a gente pode até abordar aqui, na graduação a gente vê, assim, as principais espécies que o ser humano trabalha, que o ser humano tem contato. Geralmente cães, gatos, equinos, bovinos, suínos, caprinos e ovinos. Mas aí, as demais espécies, o veterinário ele não consegue, senão a gente ficaria 15 anos estudando Hum, todas as espécies, todas as anatomias, todas as fisiologias. Então, cada espécie ela tem sua particularidade. sim, Então, a gente até fala, ó, o médico humano, ele estuda uma espécie, ele isso, o estuda humano um é ser o humano. humano, né? O O veterinário, funcionamento. ele estuda todas. Sim. Então, é muito abrangente isso aí. Então, a pessoa pode se identificar mais com uma área ou mais com outra, dentro da própria veterinária, né? Entendi. E é isso que você falou, realmente é interessante, porque quando se trata de pessoas, é uma espécie só, é humano, o funcionamento é o mesmo. Sim, Mas animais não, né, são diferentes, tanto, vamos falar, fisiologicamente, como na parte de comportamento, sim, isso né. aí vai variar Embora bastante. o humano tenha as variações de comportamento também, mas a gente já tem estabelecido o as formas, né, de comportamentos previsíveis, não previsíveis, o que enfim. Mas voltando aqui então para a veterinária, Raimundo, fala um pouquinho da graduação. Como que é o curso? Ele é um curso mais teórico, é um curso mais prático? Como que foi o seu curso? Então, a graduação da veterinária, ela é meio que dividida em 2 etapas, né. A metade da graduação é mais básica, a gente vê só o beabá da coisa, né, a gente vê como funciona o organismo, as anatomias, a fisiologia, pra gente saber o que é o certo, como é que funciona da maneira correta. E da metade para frente, a gente começa a ver o que é o errado, o que pode acontecer de errado, e aí vem as patologias e tudo mais. Então, ela é meio que subdividida dessa forma. Na graduação em si, a gente tem que ter esse contato prático quanto antes acontecer, melhor. Por exemplo, se a pessoa já iniciou lá, já tem algum contato, algum parente, algum networking, alguma coisa dentro da veterinária, eu recomendo que comece a fazer estágio desde o início, para pegar essa prática, até para definir, quando finalizar o curso, qual área vai querer seguir. Isso. Então, quanto antes conseguir fazer essa prática, melhor. Dentro da graduação, você vai ter aulas em laboratórios, em fazendas, em hospitais, em clínicas, então você já tem que ter essa prática lá dentro. Tem coisas que, obviamente, você vai conseguir pegar à medida que for acontecendo mesmo, na sua rotina e tudo mais. Mas no curso em si, a prática ela é essencial. Você pega um embasamento teórico dentro de sala de aula e tem que exercer esse embasamento teórico na prática. Uhum. Senão, fica um conhecimento adquirido e meio que engessado, congelado, né? Sim, Você tem que isso. praticar ele desde o início.
Entendi. Então a prática é extremamente importante, porque Sim, afinal sim, quando você formar, você vai trabalhar com isso, né, que você sim. desde a faculdade. E isso que você falou também é muito interessante, porque os estágios são uma ferramenta crucial para ajudar nessa definição de qual área eu vou seguir, porque você está tendo contato direto, né, com o que você se Sim, propôs a trabalhar. e estágios além da oportunidade de colocar em prática o que você estudou, te abre, um conhecimento, assim, um networking. Você vai conhecer pessoas diferentes, de áreas diferentes. Às vezes a pessoa que você está lá todo dia na rotina de um estágio, uma clínica, por exemplo, aí ele conhece alguém que trabalha em uma outra área dentro da veterinária e te indica, fala assim: "Ó, você quer fazer um estágio, né, num Aras, por exemplo, num frigorífico, alguma coisa assim, é uma oportunidade que se descobre. Sim, Então você só vai ter à medida que você for descobrindo esse networking. Então, quanto mais contato tiver, melhor. Até isso. dentro da própria faculdade, palestras, eventos, o que for acontecendo, você consegue ter esse networking também, né. Então, quanto mais oportunidades de conhecer pessoas dentro da área, melhor. Melhor. Isso. E é muito importante, isso é uma dica muito valiosa, porque às vezes a pessoa entra na faculdade e acha que tem que focar só nos estudos. Claro, gente, focar nos estudos é Sim, fundamental, com a gente não está certeza. questionando. Mas como é importante você ir além, né, você sair aí dessa da zona de conforto mesmo e buscar e correr atrás e fazer contatos, porque isso depois lá na frente vai fazer toda a diferença. Às vezes, assim, na minha família, como eu falei, não tinha nenhum veterinário, não tinha ninguém próximo da área, né, então eu não conhecia ninguém. Eu conhecia, assim, as pessoas de pet shop, onde eu levava os meus animais, de clínica, onde eu levava, e mesmo assim fica um pouco limitado, né, porque você não vai ficar é igual o médico humano, você não vai sair indo em vários médicos, você vai Uhum. procurar sempre a indicação de alguém Sim, que já foi lá, né, que já esteve. Então, obviamente, eu levava num lugar só, então ficava restrito ali àquele local. E aí, à medida que foi passando a graduação, você foi, passando de etapas, anatomia, você tinha que pesquisar a respeito de alguma outra coisa, um laboratório que você tinha que fazer alguma pesquisa, então você vai abrindo esse leque de opções. A veterinária tem inúmeras possibilidades, e aí as pessoas vão surgindo na sua vida à medida que você vai caminhando. Raimundo, como você comentou já com a gente sobre as especialidades, que existe tanto de animais de pequeno porte, animais de médio e grande porte, gostaria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre essas especialidades e também sobre o mercado de trabalho. Quais as implicações futuras para o mercado de trabalho dentro da medicina veterinária? Então, as especialidades elas estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho da veterinária. Se a gente for comparar hoje com a situação do ser humano, a pessoa ela tem um filho pequeno, tem uma pessoa idosa em casa, ela vai procurar especialistas para tratar dessas pessoas próximas a ela. E hoje o pet, ele deixou de ser um animal que vivia no quintal da casa para ser um pet que começou a viver dentro de casa. Hoje é um membro da família. Às vezes dorme na mesma cama, às vezes tem um contato muito próximo de ficar abraçando e beijando, então é um membro da família. Então a pessoa procura cada vez mais especialidades para tratar dos problemas, né. A oftalmologia, a pessoa está com um problema lá no olhinho do cachorro. Ela não quer que uma pessoa que é especializada em outra área vá olhar aquele globo ocular ali do cachorrinho dela. Então, cada vez mais específico, tem surgido essas necessidades. O mercado de trabalho ele tem aceitado muito bem quem já tem essas especialidades, tanto na parte clínica, quanto cirúrgica, quanto de manejo, de fiscalização, até na saúde única, que é um tema que tem sido muito abordado hoje na medicina veterinária, que o veterinário ele não trata só dos animais, ele trata do ser humano também. Então, o prato de comida que está sendo servido para você no restaurante, alguma coisa, esse alimento, se for de origem animal, ele passou o processo de fiscalização de um veterinário desde o início até chegar na mesa. Então, cada vez mais a saúde única tem sido um tema importante na veterinária. E existem hoje especialidades já nessa parte também de saúde única. Inclusive, no posto de saúde, você encontra um veterinário que trata de zoonoses, que são as doenças que estão envolvidas dos animais com o ser humano. Então, hoje a gente tem muita opção de mercado para aceitar essas especialidades, tanto para corrigir os problemas que já estão acontecendo, quanto para evitar.
Então é aquela história, né, melhor prevenir do que remediar. Então hoje em dia, quanto mais opções tiver para corrigir, para tratar, melhor. Certo. E Raimundo, você podia falar para a gente um pouquinho de como que é a sua prática, como que foi a sua experiência, como que, a partir do momento que o jovem ele termina a graduação, quais caminhos ele deve buscar para alcançar os objetivos, porque a gente sabe que muitas vezes são etapas, né, que devem ser cumpridas, mas fala um pouquinho para a gente tanto de como que foi esse momento para você, de sair da graduação e se inserir no mercado de trabalho, e também algumas dicas que você daria para quem estiver saindo também da graduação ou quem vai começar para já ficar pensando lá na frente como que é esse processo. Então, assim que a gente conclui a graduação veterinária, dá aquele pavor, aquele desespero, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou seguir? Se você já não tiver nada encaminhado, você fica com essas dúvidas na cabeça. E aí é que entra aquela parte do networking que eu te falei, isso aí ajuda bastante a pessoa. Então, etapas, você já concluiu para trás, durante a graduação, você já fez estágio em algumas opções, então você já consegue identificar, olha, isso aqui não é para mim, isso aqui eu não me identifiquei, isso aqui deu certo, eu acho que vale a pena investir um pouco nisso. Então, no meu caso, eu já sabia que eu queria ficar mais na parte de cães e gatos. E aí eu fui procurando exatamente mais nessa área. Então, já iniciei uma pós-graduação nisso aí para aprimorar, para conhecer o que estava de novo no mercado, para conseguir ter uma base um pouco melhor para conseguir seguir. Se você, dificilmente você vai conseguir sair da graduação já com grandes oportunidades. Então você está entrando no mercado de trabalho agora, já existem profissionais que já estão na sua frente, digamos assim, né? Então você tem que ir cumprindo etapas. Então você vai experimentando, por exemplo, quem quer começar na parte de pequenos animais, geralmente acaba indo procurando oportunidades em clínicas, em horários reduzidos, ou pegando alguns plantões para fazer. Pessoal que vai mexer com a parte de grandes animais, acompanhando o veterinário que já está no campo. Então, você vai galgando o seu espaço, vai buscando o seu espaço aos pouquinhos, né? Você não vai chegar de uma vez onde você quer, né? Onde você almeja. No meu caso, eu concluí a graduação, comecei com alguns plantões em algumas clínicas de amigos meus, já direto de faculdade, para pegar uma certa experiência. Depois surgiu a oportunidade de conseguir na área de patologia clínica, que é algo que eu não me identificava de forma alguma na faculdade. E aí, à medida que foi passando o tempo, eu já estava nesse laboratório, fui pegando uma certa experiência, assim, olha, isso aqui é bacana, talvez dá para seguir nessa pegada. E aí fiquei um certo tempo lá com outros veterinários também, que já estavam lá há algum tempo. Gostei da experiência, mas surgiu a oportunidade de abrir um negócio próprio, junto com um familiar meu, que era meu pai. Então a gente conseguiu ir nessa outra área que eu já gostava, que era de cães e gatos. A gente ficou um certo tempo, 2 anos e meio mais ou menos, com essa pegada de cães e gatos, e aí depois surgiu uma outra oportunidade. Então assim, você vê que as etapas elas vão se apresentando para você. E aí cabe você definir ou não, se vale a pena ou se não. Então, nessa outra oportunidade, eu fiquei mais 2 anos e meio, dentro da área de clínica também, de cães e gatos. Mas, nesse período, eu comecei a ter contato com a área de exóticos, que é uma coisa que não é tão comum aqui na nossa região. Seria a parte de aves. Então, hoje, tem pouca gente na região que se interessa. E cada vez mais, hoje é o segundo mercado que mais cresce na área da veterinária. Depois de cães, vem as aves, e depois os gatos. Então, já é uma parte que eu gostei muito, quis procurar mais informações aí, fui fazer cursos também para conseguir entender melhor como funcionava. E à medida que eu fui fazendo esses cursos, essas especializações, foram aparecendo outras oportunidades também para atender. Então deu para conciliar essa parte de atendimento de aves exóticas. Depois disso, depois de algum tempo, surgiu uma outra oportunidade para lecionar, para dar aula para o pessoal que está no curso de auxiliar veterinário, que é uma profissão que vai caminhar, acredito eu agora, lado a lado com o veterinário. Então tem atribuições no dia a dia de uma clínica, de um hospital, de um pet shop, que vão ser
delegadas ao veterinário têm funções e responsabilidades que vão ser delegadas ao auxiliar. Então, quanto mais capacitados eles forem, melhor o trabalho conjunto. O veterinário ele nunca vai trabalhar sozinho. Se engana o veterinário que acha que consegue resolver, que consegue pôr a mão na massa sozinho e conseguir resolver tudo. Ele sempre vai precisar de ajuda, ou de um estagiário, ou de um auxiliar, ou do próprio tutor para conseguir resolver o problema. Porque afinal de contas o animal é de alguém. O animal é de outra pessoa. Então a pessoa só está levando até você para você conseguir auxiliar ela a orientar melhor o que ela pode fazer, o que tem que resolver. Então o veterinário ele nunca vai trabalhar sozinho. Ele vai sempre precisar da ajuda de alguém. Então, quanto mais complexo essa equipe, melhor o trabalho, melhor para a saúde do animal, né? Isso que é o objetivo principal, né? Sim. E como você colocou no início, a gente falando, como que às vezes a gente entra na faculdade pensando que vai seguir um caminho. Sim. E de repente aparecem tantas outras oportunidades e aí você vai se descobrindo. E como é bom poder experimentar, né? E não ficar engessado mesmo naquela ideia que você construiu de antes de você entrar, ou até durante o curso. Mas você, a partir do momento que começa a ver oportunidades, mercados, e isso vai se expandindo, né? E como que é importante a pessoa ter esse olhar e ter essa flexibilidade de falar assim, opa, peraí, tá aparecendo, vou experimentar. E ver se gosta ou não gosta. E interessante essa... Vários colegas meus, né, durante a faculdade, já chegaram com uma ideia, não, vou trabalhar com isso, eu vou fazer isso e isso. Chegou na metade, já mudou o pensamento. E aí mais pro final já mudou de novo. E aí depois que concluiu, mudou de novo. E começou a trabalhar na área e depois já mudou de novo. Então assim, não é algo que você fica preso. Sim. À medida, quanto mais você estuda, mais você procura conhecimento na área da veterinária, mais você quer. Então você vai procurando em outras etapas também. E as coisas também estão mudando, como você colocou, né? Antigamente era muito focado na questão de cães como um animal de estimação. Eu não sei se é assim, tão recente, ou seja, mas tem que ficar se expandindo para aves exóticas, né? Então, assim, vão aparecendo mercados também, né? Sim. Novas demandas. Sim, e à medida que esse contato do ser humano com o animal vai surgindo, vai aumentando, quanto mais espécies vão se tornando mais domésticas, mais próximas do ser humano, maior vai ser a necessidade de um cuidado específico para isso. E aí surgem as oportunidades do mercado crescer. Então, a própria ave, antigamente era vista como um animal apenas de produção, ou era carne, ou era ovos, enfim, o que fosse. Hoje em dia você já tem pessoas que têm como pet dentro de casa, então já muda, é o mercado que tem crescido. O próprio peixe, o aquarismo também trabalha muito com a parte de pet em casa. Às vezes a pessoa precisa até de um acompanhamento assim, psicológico, e aí os próprios médicos humanos recomendam para a pessoa, tem um animal de estimação em casa, tem um pet, pessoas com necessidades especiais, já é muito indicado esse tipo de tratamento, de acolhida de um animal em casa, seja cão, um gato, um peixe, uma ave. Eu costumo falar que um dos melhores tratamentos para uma pessoa que está sofrendo de estresse, de ansiedade, é montar um aquário em casa. Um aquário, assim, se coloca um aquário, é um calmante natural, é melhor do que a televisão. É uma coisa assim, encantadora. Com certeza. Quando você para perto de um aquário, aquela leveza que transmite, né? Então, as pessoas muito agitadas, né? O dia a dia, como não ser muito agitado hoje em dia, né? O corre, e de repente você para e você tem essa calma que está ali dentro, né, do aquário. É um calmante extremamente natural. E eu acho assim, como que é bom, né, para as pessoas, esse contato com os animais, crianças também, né, como que ajuda até em questões comportamentais. Responsabilidade, saber que tem que cuidar, seja colocando uma água, colocando uma comida. Ainda eu vejo, por exemplo, o cachorro como mais, vamos falar assim, fácil em termos de cuidado da criança, não sei. É que é uma espécie que já está mais tempo no ser humano. Já está mais adaptada. Mas é uma coisa que eu estou percebendo que está mudando. E eu não tinha, mas agora eu tenho. E é impressionante como que muda
da gente, né? Antes da gente ter um cachorrinho em casa, a gente acha bonitinho, claro, mas quando você tem, e aí aquela alegria quando você chega em casa, a gente receber. Sim, é fora do normal, é muito bom. É um amor incondicional, né? O animal ele não mede esforços para te amar do jeito que você, às vezes, coloca esse sentimento para outra pessoa e às vezes não tem resposta. O animal não, ele vai te responder independente do que aconteça. Então é um amor que não tem fronteiras, assim, né? E aí acho que isso também se estende para todas as espécies, né? Quando tem um tutor que cuida, que ama, vai ser... O animal retribui. Ele retribui. Então, Raimundo, e quais são as características que você considera que são essenciais para a pessoa que está pensando em fazer o curso de veterinária? Então, a primeira característica, que é a mais comum, que geralmente as pessoas encontram, né? Fala assim, para ser veterinário você tem que amar os animais. Sim, tem que amar os animais. Mas hoje ela já não é mais o primordial, não é a essência da coisa, né? Não é um diferencial amar os animais para ser veterinário. Você tem que amar, mas você tem que pensar também que tem que ter empenho, você tem que estar disposto, porque é uma caminhada muito longa, é um curso que demora, né? Um curso de pelo menos 5 anos, e não tem que ter, assim, digamos, frescura para lidar com as situações, tanto físicas quanto emocionais. A veterinária ela lida muito com o sentimento do ser humano, porque o animal ele nunca vem só. E sempre tem alguém que está levando ele ou que está buscando ajuda por ele. O animal ele não vai falar, ele vai pedir ajuda. Então a pessoa que for interessada em procurar pela medicina veterinária para seguir como profissão, como carreira, ela tem que ter isso em mente. Assim, olha, é um curso que não é fácil, traz muita responsabilidade e tem que ter um emocional, assim, digamos, mais firme, mais forte para aquilo ali. Até porque é uma profissão que lida muito com a questão da eutanásia, né? O ser humano já tem uma dificuldade, uma certa... Não vou colocar assim a palavra como se fosse muito difícil falar, né? Porque assim, a medicina humana ela trabalha com a eutanásia de uma forma diferente da veterinária. A veterinária ela já é mais, digamos, rotineira, né? O veterinário convive muito com a situação do luto, com a situação de tristeza dos tutores. Então, a pessoa tem que ter já isso aí em mente. É uma profissão que vai te exigir muito dessa parte emocional. Certo. E se você pudesse deixar um recado para todas as pessoas que pensam em fazer veterinário, ou que estão em dúvidas se fazem ou não, qual seria o recado que você daria para essas pessoas? Então, hoje eu sou professor da turma de auxiliar veterinário. E na primeira aula que eu tive com eles, eu perguntei o porquê de estarem fazendo o curso. 95% colocou a resposta da seguinte maneira: eu estou fazendo porque eu quero saber se eu realmente tenho afinidade para cursar o curso de veterinário. Então foi a maneira que eles encontraram para tirar essa dúvida, né? A outra opção seria procurar pessoas que já estão na profissão, perguntar como é que funciona a rotina, como é o curso, procurar informações na internet dos cursos que estão próximos a você, da sua cidade, ou se você pretende cursar fora da sua cidade, como funciona a rotina de um profissional dentro da medicina veterinária. Não é fácil, como eu já falei, mas é uma profissão que é muito recompensadora. Ela te recompensa de várias formas. Não tem sensação melhor do que você chegar e tratar o animal no tutor e depois ver o resultado. A alegria do animal, o animal conseguir andar, conseguir se locomover novamente, o animal que estava sentindo dor, sentir aquele alívio, a pessoa te agradece, o animal agradece 10 vezes mais. Então é uma profissão que ela tem esse lado humano, esse lado caloroso de amor, de recompensa do próprio paciente. Ele te gratifica de uma maneira que esse limite não consegue ter resposta depois, né? Então é uma profissão muito linda. Espero que ele cada vez cresça mais aqui no nosso país. Informações, estudos cada vez mais desenvolvidos aqui no nosso país. Às vezes chega muita coisa de fora que não se aplica aqui, então a gente tem que ter esse cuidado. Então quem quer seguir na medicina veterinária, quer iniciar,
faça esses testes, procura um curso um pouco mais simples para ver o que realmente funciona, como é que é a rotina. O curso de auxiliar mesmo pode ajudar nisso aí, porque aí eles fazem estágios também dentro de parceiros veterinários e já vê, tem a experiência assim, olha, eu acho que é isso mesmo. Então já dá para bater o martelo ali com essa experiência e procurar pessoas próximas que já estão na área, né? Então ajuda bastante. Isso, sempre conversar, né? Buscar informação com quem realmente está trabalhando na área. E assistir o podcast, né? Exatamente. Assistir o podcast, gente, que vai ajudar bastante. Raimundo, queria te agradecer. Foi muito bom te receber para poder levar essa informação, né, para todas as pessoas que estão querendo mais informações sobre esse curso. E foi um prazer te receber, muito obrigada. Espero que a gente tenha mais oportunidade de conversar. E é lindo você pensar, né, nessa profissão, dessa forma, nesse retorno, principalmente quando você falou, o seu retorno é dobrado. Porque se engana quem pensa que o animal não está te agradecendo, porque ele está. Agradece muito mais do que o próprio ser humano. Então, só queria te agradecer, muito obrigada. Eu que agradeço. Que bom. E espero vocês para o próximo.